o Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. O governador Eumano de Freitas cobrou mais ações e mais iniciativas do secretário estadual durante reunião no último sábado em Fortaleza. As cobranças foram direcionadas também aos aliados na Assembleia Legislativa, que precisam conhecer melhor as ações, os projetos e os programas desenvolvidos pelo governo do estado e darem mais visibilidade a essas ações. As informações chegam agora com o repórter Sátrio Salles. O governador Eumano de Freitas deu um freio nos auxiliares no primeiro escalão do governo e cobrou de forma mais direta mais atenção e prioridade dos secretários com a agenda do governo e fez ainda cobranças diretas para agirem e falarem mais sobre as ações, os programas e os projetos da administração estadual. Muitos secretários são arredios às entrevistas e se limitam a falar para a própria bolha, formada pelos militantes políticos e que os seguem nas redes sociais. Com essa postura, os secretários deixam de lado as entrevistas que são importantes para expor as ações que o governo vem realizando. Os erros dos secretários se repetem também entre deputados estaduais aliados ao Palácio da Abolição. São poucos os que ajudam a dar mais visibilidade aos projetos e realizações do governo do estado. Durante a reunião com os auxiliares do primeiro escalão, nesse último sábado, o governador Eumano de Freitas fez cobranças aos deputados estaduais, mas pediu também aos secretários que deem um apoio aos parlamentares com informações sobre as obras, projetos e ações do Palácio da Abolição. Com essas informações, cabe aos deputados estaduais exporem, por meio de pronunciamentos, as ações do governo e, ao mesmo tempo, rebaterem denúncias e críticas feitas pela oposição. Com informações dos bastidores políticos no Ceará, Sátiro Salles. Eu vou continuar com essa pauta política falando sobre a agenda do governo do estado. O governador Eumano de Freitas, em entrevista nesse domingo ao jornal O Globo, engrossou o discurso e disse que as organizações criminosas precisam ser tratadas como inimigas do povo brasileiro. Eumano falou também nesta entrevista sobre as ações que estão sendo adotadas para maior eficiência do combate à violência no Ceará. Quem chega agora com as informações é o repórter Carlos Silva. Poucos dias após empossar o novo secretário de Segurança Pública, Roberto Sá, o governador Eumano de Freitas afirma que nessa fase de combate à criminalidade haverá uma presença mais forte da polícia na rua para enfrentar a sensação de insegurança e nessa área o secretário tem essa experiência. Ao ser perguntado se Roberto Sá, que foi secretário de Segurança no Rio de Janeiro e não conseguiu debelar o avanço da criminalidade naquele estado, terá êxito no Ceará, Eumano avalia que são duas situações distintas, que no Rio, quando ele, Roberto, foi secretário, havia calamidade financeira, salários não pagos, falta de viatura. O Ceará, conforme Eumano, tem uma realidade diferente hoje, com investimento em tecnologia e contratação de profissionais de segurança. Eumano disse ainda, ao falar sobre a área da segurança pública, que nenhuma força política no país apresentou até agora uma proposta consistente e que a esquerda tem que atualizar o discurso e propor uma ação muito dura contra o crime. Segundo ele, é preciso defender claramente que as organizações criminosas são inimigas do povo no seu dia a dia e que querem abalar nossas instituições. Precisamos de um projeto com oportunidades para a população, mas se a pessoa resolver ir para o mundo do crime, vamos tratá-la como inimiga do povo e da democracia, observa o governador cearense. Com informações da área de segurança,
Carlos Silva. Vamos começar, jornalista Beto Almeida, pela longa reunião puxada pelo governador Eumano de Freitas no último sábado, em um encontro com os integrantes do primeiro escalão e também dirigentes de empresas e órgãos da administração estadual. O governador Eumano de Freitas, a exemplo de outros chefes de executivo, também puxou esse movimento, essa avaliação, para dizer o seguinte: onde estamos acertando, o que precisamos avançar, onde estamos errando. E um dos erros que ficou claro entre os integrantes do primeiro escalão é que poucos falam sobre as ações do governo. O governador Eumano de Freitas tem cumprido a agenda estadual, nacional e internacional, e muitos secretários ficam de braços cruzados esperando serem convocados para a reunião ou serem orientados a falarem, quando na realidade deveriam se antecipar a autorização, digo assim, ou então a sinalização do governador e começarem a falar sobre o que está sendo realizado em cada secretaria. Esse puxão de orelha também na bancada estadual, Beto Almeida, porque o governo do estado tem a maioria dos 46 deputados estaduais e poucos dão visibilidade ao que o governo fala, ao que o governo faz. Então é preciso que cada um faça reflexão e ajudem o governador a administrar, não apenas com pedidos, mas também com a colaboração de ideias, de projetos e, repito, dando visibilidade a muitas ações que o governo vem realizando. Jornalista Beto Almeida, também na área da segurança pública, teve essa declaração do governador Eumano de Freitas ao jornal O Globo, antecedendo a uma semana ou durante uma semana que poderemos ter ações anunciadas tanto no âmbito do governo federal quanto no âmbito do governo estadual em relação ao enfrentamento da criminalidade. Agora sim, Beto, bom dia! Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia aos nossos ouvintes. Foi um sábado de puxão de orelha, vamos dizer assim, né? O governador Eumano reuniu o seu secretariado no fim de semana, no sábado mais especificamente, para cobrar exatamente, Luzenor, essa relação, vamos dizer assim, mais pública, mais aberta, mais transparente que os seus auxiliares, ou seja, que o secretariado deve ter em relação a saber comunicar o que tem sido feito pelo governo. De fato, o governo precisa saber se comunicar. Não basta o governador colocar uma equipe, botar essa equipe em campo, colocar essa equipe em campo, se essa equipe não leva à sociedade, não leva à opinião pública, o que está sendo produzido no âmbito de suas pastas. Então, se tem o que mostrar, é hora de mostrar. Eu acho que esse aspecto é o que foi o maior ponto da cobrança. Claro que nem tudo se resume a isso. O próprio governo tem enfrentado muitas críticas em relação, por exemplo, Luzenor, à questão da segurança pública, tanto é que foi o mote inicial da mudança que ele acabou fazendo em outras secretarias, em outras pastas. A relação dele, por exemplo, que você falou aí também, uma certa cobrança para a bancada governista na Assembleia Legislativa, eu acho até que hoje ele não tem do que reclamar nessa relação. A Assembleia é majoritariamente governista. Então, é uma casa que está aí para aprovar do jeito que o governador quiser os projetos que ele encaminha. Mas do ponto de vista da relação, o executivo e seus auxiliares, Luzenor, mostrar o que estão fazendo. Esse é que é o ponto. Não adianta você transferir, por exemplo, para a Assembleia Legislativa uma cobrança que ela já está fazendo sua contrapartida enquanto poder legislativo. Mas no caso aí, Beto, embora eu tenha falado a palavra cobrança, né, mas o governador alertou sobre a importância dos deputados falarem mais, e aí a cobrança foi mais direcionada aos secretários estaduais que deveriam municiar a bancada aliada com as informações sobre essa agenda que vem sendo cumprida, sobre as obras realizadas, porque se os deputados não receberem esse cutucão, todos ficam ali parados, calados. Claro, alguns têm a iniciativa de enaltecer os projetos que estão sendo desenvolvidos
pelo governo do estado. Outros não, vão naquelas, olha, amanhã eu falo, alguns por timidez não fazem discurso, não fazem pronunciamento. Acho que timidez é uma palavra que não cabe para nenhum desses deputados aí. O certo, Beto Almeida, é que os deputados estaduais que são beneficiados da relação do bônus com o Poder Executivo deveriam também falar mais. E a cobrança é mais direta, principalmente aos secretários que, quando dão uma entrevista, proporcionam aos ouvintes das emissoras de rádio, aos telespectadores em emissoras de televisão ou aos internautas saberem o que está sendo realizado pelo governo do estado. Em 1 ano e meio, alguns dos atuais secretários sequer concedeu uma só entrevista a uma emissora de rádio, a um portal de notícias ou a um canal de televisão. Então, o governador Eumano de Freitas tem razão nessa cobrança que é feita bem antes da primeira metade da administração estadual.